Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma emocionante aula com seu professor Heber Barbosa. Estamos aqui dando continuidade ao estudo da termoquímica. Isso mesmo, continuidade. Estamos abrindo a segunda parte do estudo acerca dos aspectos teóricos da termoquímica. E neste momento nós faremos uma contextualização. Vamos relacionar a termoquímica com o nosso cotidiano. E para isso eu trago para você aqui o comercial de um café. Esse café, inclusive, eu não estou encontrando mais à venda aqui no Brasil, mas já foi vendido aqui no Brasil. Vamos observar esse importante comercial. Olha que legal que eu arrumei aqui, ó. Cappuccino, que ele se esquenta automaticamente. Se você for ver aqui, ó, nas instruções, ele tá até de cabeça para baixo, tá vendo? Eu vou explicar por quê. Mas é aqui, ó, um produto original da Espanha. Como é que funciona isso? Ó, ele tem um abridor aqui e outro abridor aqui dos dois lados. Então, a orientação é o seguinte: primeiro, você abre a parte de baixo. Você vai pegar, vai abrir, ok? E aí ele vai começar a esquentar. Quando ele começar a sair vapor, você vira ele ao contrário e abre a parte de cima. Em 3 minutos ele já vai estar quente. Então abre aqui, espera ele começar a sair vapor. Quando ele sair vapor, você vira e abre a parte de baixo. Legal, né, gente? Bem, esse comercial é muito interessante porque ele fala esquenta sozinho, esquenta automaticamente. Como é que pode? Você não levou o recipiente ao fogo, você não fez um aquecimento, por exemplo, no fogão, e o café torna-se quente. Como é que isso pode acontecer? Então eu trago para você aqui um outro vídeo que vai explicar o que é que está acontecendo dentro desse recipiente para que haja esse espontâneo aquecimento. Vejamos então mais um vídeo. Então observe o que vai acontecer. Quando você aperta essa parte superior, então você rompe um lacre que permite a mistura de substâncias. Há uma reação, há um fenômeno que libera calor e o café se torna quente. Observe, em cerca de 3 minutos a temperatura chega aos 42 graus Celsius. Houve um processo que liberou calor, que gerou o aquecimento do café. Química associada ao cotidiano, isso mesmo. O nosso tema termoquímica explica fatores do nosso dia a dia. Então, qual é o objetivo da termoquímica? Estudante, a termoquímica, ela vai avaliar a energia que é liberada, como foi no processo que vimos agora, ou absorvida sob a forma de calor. Na verdade, nesse processo que vimos aqui, os dois fenômenos aconteceram. Quando houve a mistura de substâncias, aconteceu um fenômeno que liberou o calor para o café. Energia liberada. Mas o café absorveu aquele calor e começou a aquecer e parte, inclusive, até vaporizou. Então, nesse processo que vimos anteriormente, tivemos energia liberada e também energia absorvida. E a termoquímica estuda a energia liberada ou absorvida sob a forma de calor, desde que esse processo aconteça a pressão constante. E a termoquímica estuda essa liberação ou absorção de calor em processos de interesse da química. Processos que interessam a química são fenômenos físicos, como, por exemplo, as mudanças de fase de agregação da matéria, como parte do líquido do café que vaporizou, é um fenômeno físico, mas também lógico que é de interesse da química estudar as reações químicas, a energia liberada ou absorvida em reações químicas ou em fenômenos físicos é o grande alvo da termoquímica.
Estudante, então façamos aqui uma revisão, escutem. O que eu farei agora já foi feito no vídeo anterior. E por que está repetindo, professor? Para fortalecer o seu conhecimento. Aqui será uma rápida revisão inicial da primeira aula dessa playlist. Primeiro conceito associado à termoquímica. Não esqueça o conceito de entalpia, grandeza representada pela letra H. A entalpia de um sistema é uma grandeza que será expressa em unidades de energia. Grandeza que informa a quantidade de energia desse sistema, que poderia ser transformada em calor desde que o processo aconteça a pressão constante. Esse é o conceito de entalpia. E lembrando, as unidades de entalpia são unidades de energia, calorias, quilocalorias, joule, quilojoule. Existem outras unidades sim, mas em termoquímica essas são as unidades normalmente empregadas. E vejamos aqui a entalpia associada às fases de agregação da matéria, também aqui uma revisão lá do primeiro vídeo. Temos aqui então a água como sendo a substância que será modelo para a nossa revisão. A água pode ser apresentada na fase sólida, que tem baixa entalpia. Você pode encontrar água na forma líquida, que tem entalpia maior que a fase sólida, e pode encontrar ainda a água na fase gasosa, que tem entalpia maior que a fase líquida e a fase sólida. Então observe bem, estudante. Se você considera que a água na fase líquida tem entalpia menor que na fase gasosa, veja bem, viu? A água líquida tem entalpia menor que a água gasosa. Então aqui nós temos o gás passando para a forma líquida. A condensação da água requer liberação de energia. Mas por que, professor, quando a água condensa, ela libera energia? Porque condensar é passar do estado gasoso para a fase líquida. E a fase líquida tem energia menor. Então se você sai de uma fase de alta energia e passa para uma fase de baixa energia, a energia é liberada. Isso mesmo, o gás necessita liberar calor para que possa mudar para a fase líquida. E isso é um fenômeno exotérmico. No primeiro vídeo, o grande foco foi trabalhar fenômenos endotérmicos. Mas nessa segunda aula, estamos fazendo aqui uma revisão sim, mas uma revisão realizando alguns acréscimos. Estamos focando agora processos exotérmicos. E a liquefação é um processo exotérmico. Escutem. Você já percebeu que depois de uma chuva, um dia quente, aconteceu uma chuva. Depois daquela chuva, você tem grande quantidade de vapor de água no ar. Então, quando a umidade no ar é muito alta, aquele vapor d'água, quando bate em você, o vapor d'água condensa. Quando o vapor d'água condensa, então sua pele fica molhada logo de início. Mas você tem uma sensação de incômodo, que a turma chama de abafado. Ai, mas que calor, que temperatura alta. Porque quando você tem muito vapor d'água no ar, meus pais moraram em Manaus, onde a umidade relativa do ar é muito alta. Eles diziam que ao sair na rua, a roupa ficava molhada, eles tinham uma sensação de abafado enorme, uma sensação de aquecimento, porque quando o vapor d'água do ar bate na pele da pessoa, ele condensa. E ao condensar, libera calor, e o seu corpo recebe aquele calor, e você tem aquela sensação de estar sendo aquecido. A liquefação é um processo exotérmico. Mas podemos analisar ainda um outro fenômeno. Desta vez, se você considera que o sólido apresenta entalpia menor que o líquido, o sólido tem um patamar de entalpia menor que o líquido, fica fácil você entender que a solidificação, ela requer liberação de energia, isso mesmo. Para que a água líquida, por exemplo, passe a formar o gelo, é preciso que essa água líquida perca calor para o ambiente, para que seja realizada essa queda de entalpia e tenhamos a transição da fase de agregação líquida para a sólida. A solidificação requer liberação de energia. Isso, aluno, líquido necessita liberar calor para que ele possa passar para a forma sólida. Isso quer dizer, então, que a solidificação também é um processo exotérmico. Por que exotérmico? Porque nós estamos partindo do estado inicial de alta entalpia para o estado de baixa entalpia. Todo fenômeno exotérmico libera calor,
porque a entalpia inicial é maior que a entalpia final. Estudante, considerando ainda que o sólido tem entalpia bem menor que a fase gasosa, fica fácil você entender por que a sublimação acontece liberando energia. Porque ressublimar, alguns autores chamam sublimar apenas, viu? Mas vamos chamar aqui de ressublimação a passagem do gás direto para a forma sólida. Isso requer liberação de energia, sim. O vapor necessita perder seu calor para que possa mudar para a fase sólida, fase de agregação sólida, porque o gás tem entalpia maior que o sólido. Isso quer dizer que a ressublimação é um processo exotérmico, e ele é exotérmico porque passa do estado inicial de alta energia para o estado final de menor entalpia. Então podemos aqui lançar um outro conceito associado à termoquímica. O conceito de processo exotérmico. Lembrando, no primeiro vídeo focamos basicamente o conceito de processo endotérmico. E aqui estamos focando nesse segundo vídeo da playlist, processo exotérmico. Qual o seu conceito? Ora, estudantes, exotérmicos são os fenômenos que se processam liberando calor. E isso ocorre porque a entalpia do estado final é menor que a entalpia do estado inicial. Passe esse conteúdo para o seu caderno de estudos. Consequências da ocorrência dos processos exotérmicos. Vamos observar agora a liquefação, a condensação da água. Sabemos que os processos exotérmicos precisam liberar calor para o ambiente. Concordam comigo? O processo exotérmico é aquele que libera calor para o ambiente. E mesmo que não esteja ocorrendo uma reação que possa consumir o calor que o processo exotérmico precisa liberar, ainda assim o fenômeno acontecerá liberando calor para o ambiente. E quando acontece uma reação, um fenômeno, um processo físico que libera calor para o ambiente, nós teremos o aquecimento daquele ambiente. Isso mesmo, o processo exotérmico é aquele que acontece saindo do estado de alta energia para baixa energia. Então ele libera calor para o ambiente e aquele ambiente sofrerá um aquecimento como consequência do acontecimento do fenômeno exotérmico. Então observe aqui que nós temos um recipiente com pequena quantidade de água e temos água na forma de vapor no ambiente. Aqui tem um termômetro. Perceba que esse termômetro de início está com baixa temperatura e vamos observar o vapor de água condensando. Observe, quando a água condensou, houve uma produção de calor no ambiente e a temperatura aumentou. Estudante, que imagem linda! Vamos repetir essa imagem. Vapor d'água passando para a forma líquida e liberando calor no ambiente. E a temperatura vai subindo. E quando a água passa para a forma líquida, libera calor no ambiente e a temperatura sobe. Interessante. Sempre que acontece um fenômeno exotérmico, ele libera calor no ambiente e, como consequência, sobe a temperatura no ambiente. Estudante, a ocorrência de processo exotérmico provoca elevação da temperatura como consequência. Se você está aqui no ambiente, a uma temperatura T qualquer, e de repente está acontecendo um certo fenômeno, e a temperatura aqui começa a aumentar, é porque aquele fenômeno está liberando calor, aquele fenômeno é exotérmico. Isso mesmo, você tem uma certa quantidade de calor sendo produzida. Você observou que quando está acontecendo um fenômeno, esse fenômeno lança calor no ambiente, a temperatura sobe. E esse conhecimento é fundamental. Vamos então analisar exemplos. O primeiro exemplo foi extraído de uma prova do Enem. Vejamos então o exemplo. Enem 2009, primeira aplicação. Além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar
para dessalinizar a água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente, um copo, que eu acredito inicialmente está vazio. Então observe aqui o recipiente vedado por um plástico transparente, uma pedra que faz baixar o centro desse plástico sobre o copo. E diz o texto: a água evaporada se condensa no plástico. Atenção, porque temos aqui dois fenômenos. Primeiro, a água evaporada. O evaporar é quando a água sai do estado líquido de baixa entalpia para o gasoso de elevada entalpia. Então, evaporar é um processo endotérmico, é um processo que absorve calor por ser uma transição do estado de baixa entalpia para a alta entalpia. E o texto diz que a água evaporada em seguida condensa. Acontece que condensar é quando o vapor sai do seu estado de vapor e vai para o estado líquido. E o vapor tem entalpia maior que o líquido. Então, para o vapor passar para líquido, ele vai liberar calor, é um processo exotérmico. Então, diz o texto que a água condensa no plástico. Ou seja, a água líquida absorveu o calor do ambiente, vaporizou. Quando a água vaporiza e bate no plástico, a água libera calor para o plástico e provavelmente o calor que foi passado para o plástico vai voltar ao meio ambiente. Porque a água condensou ao bater no plástico. A água condensou, voltou à forma líquida, escorreu e pingou sobre esse copo, obtendo água dessalinizada. Então, observe, temos dois processos aqui em questão. Um processo endotérmico, que é a evaporação da água, e um processo exotérmico, que é a condensação da água quando bate no plástico. Condensar é exotérmico, libera calor. Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada. Letra A. Essa energia fica retida na água? Não. Quando a água absorve calor, ela vaporiza. E ao bater no plástico, ela cede calor para o plástico. E do plástico o calor volta para o ambiente. Então a água não fica retida. Então a energia solar não fica retida na água. Letra A está errada. Letra B diz: a energia solar que foi cedida à água, ela fica armazenada na água? Não. Porque, novamente, quando o vapor da água bate no plástico, ele condensa. E para o vapor condensar, ele tem que ceder calor. A energia que foi cedida para a água, ela não fica armazenada na água. Já está errado. E ainda mais dizer que ficou armazenada na forma de energia potencial gravitacional. Mas nós cortamos a letra B, porque ela afirma que a energia permanece armazenada na água e não permanece. C. A energia solar cedida à água é usada para provocar reação química. Atenção, mudança de fase de agregação da matéria é fenômeno físico, não é fenômeno químico. Quando a água sai de líquido para gás, evaporação, vaporização, fenômeno físico. Quando a água condensa, vapor para líquido, fenômeno físico, não é reação química. Letra D. A energia solar que foi cedida à água salgada, essa energia é cedida de volta ao ambiente externo através do plástico? Sim! Já podemos marcar a letra D como sendo nossa resposta. Sim, isso aqui está correto. Porque o texto diz que a água, ela condensa ao bater no plástico. Então, ao tocar no plástico, a água cede o seu calor para o plástico e condensa. E se a água cede calor para o plástico, esse plástico pode ceder esse calor para o ambiente. Resposta à letra D. Mas a letra E diz que a energia solar que foi cedida à água, ela é reemitida. Ela é devolvida para o ambiente na evaporação. Não, aluno. É justamente a evaporação que absorve o calor e prende esse calor. A evaporação absorve calor, não emite calor. Letra E está equivocada também. Então, aluno, eu quero que você perceba aqui a importância do estudo teórico da termoquímica. Eu digo teórico porque você sabe que termoquímica é um tema que envolve bastante cálculo. Mas não estamos aqui em cálculo, é uma questão de Enem e envolve conhecimento teórico de termoquímica. E lembre-se, é um conhecimento teórico totalmente
voltado para o nosso cotidiano. E vamos aqui, estudante, a análise do nosso segundo exemplo, onde eu trago para você agora uma questão do SSA2 da UPE, Universidade de Pernambuco. UPE SSA2 2015, o gás carbônico CO2 é utilizado no envasamento de refrigerantes para realçar o paladar e favorecer uma sensação de frescor ao consumidor. Atenção, termoquímica está aqui. Fornecer sensação de frescor, porque sensação de frescor tem a ver com queda de temperatura. E fenômenos que consomem calor geram queda de temperatura, que aqui é chamada sensação de frescor. Na produção de refrigerantes, a adição de CO2 é feita aplicando alta pressão e baixa temperatura. Veremos na resolução dessa questão que isso aqui está relacionado à lei de Henry. Lei de Henry, que fala sobre a solubilidade do gás em água. Quando o vasilhame é aberto ao nível do mar, tem-se o desprendimento do gás carbônico. Considere o texto e analise as afirmativas a seguir. Então, aluno, você encontra aqui 4 afirmativas que precisam ser analisadas pelo ponto de vista do texto inicial. Não vamos ler agora essas 4 afirmativas. Nós vamos analisar cada uma das afirmativas em uma tela específica, porque o que a questão nos pede é quais são as afirmativas corretas. E, para isso, façamos a análise de cada afirmativa nos próximos slides. Afirmativa número 1. A sensação de frescor mencionada no texto deve-se ao fato do desprendimento de CO2 no momento da abertura do vasilhame ser um processo exotérmico. Ele associa sensação de frescor, queda de temperatura, processo exotérmico. Será que está correto? Ora, a sensação de frescor que o texto fala indica que ocorreu uma diminuição da temperatura durante a liberação do gás carbônico, aluno. Acontece que nós sabemos que são os fenômenos endotérmicos que provocam diminuição de temperatura. Aqui ele fala exotérmico. Na verdade, fenômeno exotérmico é aquele que ocorre provocando aquecimento do ambiente. Isso, porque o exotérmico libera calor para o ambiente e aquece o ambiente. E aquecer o ambiente não está associado à sensação de frescor. O aumento da temperatura do ambiente observado durante os processos exotérmicos não justifica a sensação de frescor. Então, a afirmativa 1 está equivocada. Vejamos a afirmativa 2. Parte do gás carbônico aplicado no envasamento reage com a água, estabelecendo um equilíbrio químico com a formação de ácido carbônico. Estudante, essa afirmativa não está associada à termoquímica. Todavia, vamos enfatizar com muita cautela, com profundidade, porque é um tema importantíssimo. Realmente, o gás carbônico, o dióxido de carbono, o CO2, é um gás de caráter ácido. E dizemos que ele é um gás de caráter ácido porque ele reage com a água formando ácido. Isso, o gás carbônico é um óxido ácido. Óxido porque é um composto binário, só tem 2 elementos e o mais eletronegativo é o oxigênio. Ele é um óxido ácido. E dizer que o óxido é ácido é afirmar que esse óxido reage com a água formando ácido, conforme estamos vendo aqui nessa reação. O gás carbônico em contato com a água forma H2CO3. Se você não conhece ou não lembra, H2CO3 é o ácido carbônico, um ácido importantíssimo. É bom lembrar que é essa reação que explica a acidificação dos oceanos pelo excesso de gás carbônico que o homem produz nas combustões. O gás carbônico que o homem emite, 1/3 é absorvido pelos oceanos. O gás carbônico do oceano reage com a água, deixa o oceano cada vez mais ácido, cai o pH, cai o potencial hidrogênio iônico. Acontece que o oceano é básico. O oceano não está pronto, ele não tem como suportar aumento de acidez, queda de pH. Então esse gás carbônico acidifica o oceano, gerando assim uma corrosão da vida marinha. Gás carbônico, outra coisa, esse processo também está associado à estabilização do pH do sangue, isso mesmo. Esse processo e sua continuidade está associado ao tampão que estabiliza o pH no sangue. Aqui eu fiz comentários que estão até fora dessa afirmativa, mas é para aproveitar a oportunidade
e realizar para você um aprofundamento, uma ampliação do conhecimento. Gás carbônico em água forma ácido carbônico? Sim, a afirmativa 2 está correta. Mas vamos à afirmativa 3. A aplicação do gás carbônico é feita com temperaturas abaixo da temperatura do ambiente. Isso para aumentar a concentração, para aumentar a solubilização do gás dentro do líquido que é o refrigerante. Pois bem, aluno, conforme dito anteriormente, essa temática está associada à lei de Henry, que diz: a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás sobre o líquido. Ou seja, se a pressão do gás sobre o líquido é alta, a solubilidade do gás no líquido é alta. Quanto maior a pressão sobre o líquido, mais o gás penetra no líquido e permanece preso, solubilizado dentro do líquido. Lei de Henry. Consequentemente, se você reduz a pressão do gás sobre o líquido, você reduz a permanência do gás no líquido, você reduz a solubilidade do gás se você reduz a pressão. A solubilidade de um gás em um líquido é inversamente proporcional à temperatura. Então, a solubilidade do gás é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, se você aumenta a temperatura do líquido, o gás fica menos solúvel, cai a solubilidade. O que significa dizer que o gás não consegue se manter preso, dissolvido no líquido, se a temperatura do líquido for alta. Professor, tão difícil compreender isso? Não é difícil não, aluno. Porque no seu cotidiano você vê esse fato. Se você tem, por exemplo, a Coca-Cola quente, quando você abre a tampa da garrafa, o gás permanece preso ou o gás escapa rapidamente? Professor, realmente, numa Coca-Cola muito quente, o gás ele sai com facilidade, porque em temperatura alta cai a solubilidade do gás. Agora eu te pergunto, se você tem um refrigerante, uma Coca-Cola bem gelada, quando você abre o refrigerante, tira a tampa do recipiente, o gás escapa rapidamente? Não. O gás escapa, mas escapa bem menos, porque em baixa temperatura o gás fica solubilizado no líquido. Então observe que a lei de Henry pode ser percebida no seu cotidiano. O refrigerante gelado segura o gás. Então, quanto maior a temperatura, lembre-se, quanto mais quente está o líquido, mais o gás escapa, ou seja, menor é sua solubilidade. Todavia, os gases são mais solúveis em água em temperaturas cada vez mais baixas, o que nos faz compreender que a afirmativa 3 está correta, porque ela diz que a aplicação do gás é feita com temperaturas abaixo da temperatura do ambiente. Então, ele coloca o gás com o refrigerante em baixa temperatura para aumentar a solubilidade. A afirmativa 3 está correta e eu aproveitei a afirmativa 3 para fazer aqui uma revisão sobre a importante lei, a lei de Henry, a solubilidade dos gases em líquido. E a quarta afirmativa diz: o desprendimento do gás carbônico observado ao abrir a latinha ao nível do mar deve-se ao fato de a solubilidade do gás nessas condições ser menor que observada na hora que foi envasado. Vamos destacar aqui: ser menor que observada no momento do envasamento, porque no momento do envasamento os gases são injetados no refrigerante com elevadas pressões. Por que, professor? Como é que eu posso perceber isso? O próprio texto disse logo no início. Mas é porque quando você tem o gás sobre o líquido a altas pressões, o gás entra no líquido e fica preso, solubilizado no líquido. Então o gás é envasado com altas pressões. Pois, segundo a lei de Henry, os gases são mais solúveis nos líquidos quando estão submetidos a elevadas pressões. A pressão atmosférica ao nível do mar, porque ele fala o nível do mar é uma atmosfera, que é uma pressão menor que a pressão dentro da... Não sei qual é a pressão dentro da lata, mas é uma pressão gasosa maior que a pressão externa. Então, quando a lata é aberta, você terá um valor menor para a pressão do gás, quando comparada com a pressão que era apresentada no envasamento. Então você tem o gás preso com alta pressão, abre a latinha, a pressão cai e o gás escapa, porque a solubilidade do gás diminui quando a pressão é menor. Por isso que o gás escapa.
A pressão do gás, só reforçando dentro da latinha, é maior que a pressão do ambiente. Sendo assim, no momento que você abre a latinha, abriu a latinha, o gás começa a fluir do ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão, ou seja, o gás ele vai fluir de dentro para fora da latinha, confirmando a veracidade da quarta afirmativa. A afirmativa 4 também está correta. Sendo assim, entendemos que a resposta é a letra D. E mais uma vez enfatizo para você, aluno, como os aspectos teóricos da termoquímica são cobrados nos diversos vestibulares em nosso país. E aí está uma demonstração da importância de você estudar termoquímica no aspecto teórico. Porque termoquímica tem muito cálculo? Tem. Há bastante cálculo em termoquímica. Teremos uma playlist sobre estequiometria associada à termoquímica. Mas aqui você viu questões teóricas. E são questões teóricas associadas ao nosso cotidiano, porque a química é avaliada, associada ao nosso viver cotidiano. E é chegado o momento de você aplicar o seu conhecimento da seguinte maneira. Na descrição desse vídeo você encontra 3 links. O primeiro link dá acesso a esse conjunto de slides. Você, estudante, vai usar os slides que estão no primeiro link para fazer revisões, para passar a teoria para o caderno. E você deve usar esses slides para ensinar algum colega. Isso. Use o slide para agir como professor, porque quem ensina aprende mais. Você encontra outro link que tem uma ficha em PDF com exercícios. Você encontra um terceiro link que tem um Google Formulários com diversas questões gabaritadas e mais comentadas. Então é o seu momento de aplicar o conhecimento. E estamos chegando ao final de mais um vídeo, lembrando que essa playlist sobre os aspectos teóricos da termoquímica, essa playlist continua. E justamente estou aqui, encerrando o vídeo, convidando você, estudante, a presenciar a continuidade dessa playlist sobre os aspectos teóricos, análise teórica da termoquímica. Até o próximo vídeo, alunos apaixonados por química!